E aí, galera? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vai ser legal, hein? Sempre é legal. Sempre legal, mas hoje é um assunto meio novidade para muita gente, né? Ó, chegando os Ó, veterinários. vamos lá. Já já o Dr. Marcos está aqui, ó, para falar de um assunto muito bacana. Oi, Alô? Lu, sua linda. Vamos lá. Vamos ver. Oficial Dr. Marcos Fernandes. Cadê ele? Aqui. Curso. Chegando. Boa noite, A gente. Úrsula. Oi, Val. Gatinha. Catinha. Tanta gente boa aqui hoje, hein? Dr. Olá, Marcos! pessoal. E Tudo aí? bem? Tudo bem? Casal empoderante? Empoderamente. Vamos empoderar o povo. Empoderamente. Casal bonito. Nome Bonito. bonito. Obrigado. Que O legal. mundo tá precisando de amor. Tá Tá, mesmo, né? tá Não mesmo. tá? Fala a verdade. É o, é o que mais precisa. Com Pra dar certeza. notícia ruim tem muita gente já, né? Ah, demais. Demais. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que o mal faz bem é marketing. Morreu Pois bem é. pra caramba. E a gente que tá no bem não divulga. É Não, o interessante, né? cara fica com vergonha. Né, Jana? Verdade. É. É. Ó, uma galera boa aqui com a gente já, viu? Opa, maravilha. Minha amiga Valquíria, que eu emprestei seu livro fantástico, Cara de um, Osmara. Focinho do outro. Muita informação nova aqui para esse grupo hoje, viu? Tinha. Maravilha, maravilha. Vamos chegando aí. Ó, o pessoal tá chegando. E aí, quando você vai pra Mococa? Então, olha, eu queria ir semana que vem. No entanto, eu acho que eu vou deixar para o Dia dos Pais. Meus pais têm 80 anos, né? E aquela coisa, você tem medo, né, de levar alguma coisa. Meu Deus do céu, que situação, né? Pois é, Pois é. que legal. Quando que a gente imaginar um negócio desse, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Pois é, pois Olha, é. Você está trabalhando normal? eu estou trabalhando normal. Agora Normal sim. assim, eu tô com o horário um pouco reduzido. Eu tento espaçar um pouquinho meus clientes, né? Mas o que está acontecendo? Como tem muita gente em home office, eles estão aproveitando este período Para para tratar. os que eles não tinham tempo. Então eles estão indo no médico, no dentista, Marcando marcando exames, exames. né? Esse é o Brasil, né? É. Entendeu? Mas olha, muita gratidão pelo convite que vocês me fizeram. Tenho muito respeito, muita admiração pelo trabalho de vocês. E, enfim, muito grato. Foi um grande prazer estar aqui. A E gente que agradece, é uma pra- honra de estar com você, dividir um pouco da tua experiência e da tua história. É verdade, Marcos. Eu imagino que muitas das pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Valquíria, minha amiga bióloga, com várias histórias de cachorro, né, Val, para contar pra gente, Tati, tantas outras pessoas. É, eu me surpreendi quando eu comecei a acompanhar você no seu programa, porque eram informações que eu desconhecia, né? Então eu queria que a gente começasse, de repente, esse bate-papo, você falando um pouquinho aí da sua trajetória. Porque quando a gente fala o Marcos Fernandes, né, doutor Marcos Fernandes veterinário, ok, né? Parece muito comum isso, né? Aonde que entra aí a constelação, a psicanálise, né? Como é que começa essa Mas de história, né? comum, na verdade, você não tem nada. E aí eu quero que as pessoas saibam aí da sua trajetória, porque uma das coisas assim bem marcantes foi quando você nos disse, né, em curso que tudo que você ingressou, você foi lá por experiência própria, né? O caminho da homeopatia. Então conta pra gente como que foi essa trajetória. Bom, eu sou um capricorniano ascendente em Leão, que eu digo que eu sou burro com mula, mais ou menos, né? Teimoso, persistente, mas de um jeito, né? Como diz na minha terra, de um tanto que somente uma pessoa muito persistente, eu acho que segue o caminho que eu segui. Se tem uma característica que
sempre me levou para frente foi essa teimosia no bom sentido, né? E eu me formei em Jaboticabal, no interior de São Paulo, vim para São Paulo depois da formatura, tentei emprego em outros lugares, não consegui. E mais ou menos depois que eu me formei, eu desenvolvi uma doença nas mãos, onde eu coçava, tinha muito prurido, né, muita coceira, e eu fui no homeopata. E o homeopata falou assim, olha, eu vou te dar um remédio, você vai piorar, depois você vai melhorar. Tá bom. Eu piorei, depois melhorei, fiquei impressionado, né? Aí eu fui fazer homeopatia. E eu descobri a homeopatia como paciente. Aí depois, numa sessão com uma psicóloga, por conta do meu casamento que estava em crise, no segundo casamento, eu fiquei impressionado como o trabalho do psicólogo é importante. Aí eu falei, gente, eu não quero fazer graduação agora, né, com 40 e poucos anos, mas eu vou fazer psicanálise. Aí eu fui fazer psicanálise. Aí depois, alguns anos depois, eu fui constelar a minha parte profissional. Me apaixonei pela constelação, fui fazer constelação. Então, eu sempre entro como paciente e saio como profissional, né? Deve ter algum problema, né? Não deve ser normal isso, né? Eu acho que não deve ser, mas paciência, né? Essa foi a minha trajetória um pouco. Começa meio que pela dor, né, Marcos? Pela nossa dor, né? E vai fazer sentido essa dor, não é assim? E por isso que eu acho que assim, às vezes a pessoa não está madura. A pessoa, uma quer insistir com a outra. Não, você tem que ver, você tem que conhecer. Eu digo, não, tá verde, né? Uhum. Se você vai comer uma fruta verde, amarra, pega a boca, né? Deixa. Tem um momento de despertar, né? É verdade. Acho que todo mundo vai ter um dia esse momento. Não adianta você insistir naquilo. A gente pode ser maravilhoso pra gente, mas a pessoa não está pronta para ouvir, não adianta. É exatamente isso, né? Então, o meu caminho foi muito assim, né? Antes de ser veterinário, adolescente, eu queria ser psicólogo, porque eu morava em frente a um hospital psiquiátrico lá em Mococa. E com 15 anos, eu conversava com um psicólogo. Eu achava incrível o trabalho dele. Então, assim, eu acho que eu me apaixono muito pelas coisas, né? Eu sempre falo que tenho muita paixão pela minha profissão, pela minha missão, né? Eu acho que é isso, né? E foi isso que você foi enxergando mesmo, né? Toda essa paixão no consultório veterinário, aonde você foi tendo aquele olhar sistêmico. O que é esse olhar sistêmico, Marcos? É um olhar mais aprofundado. Normalmente, o veterinário é um profissional que desenvolve muita intuição. Diferente do médico, o paciente nosso não fala. Então, a gente acaba desenvolvendo uma percepção extrasensorial mesmo, né? De entrar dentro do corpo do animal e ver o que ele sente. E aí foi fácil, com a minha vontade de ser psicólogo antes de ser veterinário, psicanalista já que era, eu falei assim, não, eu tenho que ir para a família, porque aí está a questão, não é no animal, e também não é no tutor, como eu achei. Não, é a família, né? O sistema familiar. Começou assim. Que bacana. E aí, assim, né, com todas essas descobertas que você foi fazendo, logo em seguida já veio a ideia de fazer o seu livro? Como que apareceu, surgiu aí na tua mente a cara de um, focinho do outro? Da onde surgiu esse raciocínio? Foi o seguinte, desde que eu me formei, eu percebia que o animal era muito parecido com o dono. E eu comentava isso com outros colegas, né? Eles achavam engraçado, mas nunca ninguém discordou. Só que ficava no aspecto lúdico. Eu falei, não, eu tenho alguma coisa aí, né? E aí, depois que eu fiz psicanálise, eu escrevi sobre isso, o TCC. Me lembro uma professora de psicanálise infantil, pegou a minha monografia e falou, mas isso não é monografia, isso é um livro. Aí eu procurei uma editora e lancei o livro Cara de um Focinho do Outro. Foi assim, né? Através de um TCC, não vou dizer que foi brincadeira, mas assim, tudo foi muito intuitivo também, né? Desde que eu me formei, eu vi essa relação, né? E ninguém me explicava, porque eu queria explicação, né? Até, talvez, uma explicação negando a minha visão, né? Mas qualquer explicação eu queria, né? Só que ninguém explicava. E lá estava você mais uma vez. Esse que veio a resposta, né? E vem da maneira que a gente
como a gente diz, né, a gente acredita muito no campo, né? É, E posta é vem, verdade. nem imagina, né? É Mas verdade. E também eu tive muitas crises profissionais, né? Eu sou formado há 29 anos, então vou largar tudo. Não é isso, tá errado, né? É muito agressivo isso pro animal, né? Então, vou largar tudo, não vou largar nada. Eu vou entender esse ser humano, né? Porque esse é que é a questão para mim. Eu não via o animal exclusivamente, eu via as pessoas com problemas, né? No meu olhar, né? Você contou pra gente em uma das aulas que aonde você via ali criança, você colocava o cão. E você percebia que dava certo toda a mensagem deixada por Beth Hellinger, não foi? Exatamente. Eu comecei a ler, depois que eu conheci constelação, aliás, o cara de um focinho do outro nasceu depois de uma constelação. Eu procurava editoras, elas negavam. Depois que eu fiz uma constelação com a Simone Arrojo, da Rádio Mundial, onde eu fui ver minhas questões profissionais, 9 meses depois eu lancei o livro. Muito engraçado isso, né? E, de fato, aí eu comecei a ler as obras de Bert Hellinger e ele colocava, com a criança acontece isso. Aí eu riscava, colocava cachorro. Eu falei, mas com cachorro acontece isso também, né? Aí eu percebi que era só trocar criança por cachorro e dava mais um livro de constelação veterinária. E aí o segundo livro foi assim. Até que legal. porque é um amor, né, Marcos? É um amor muito grande e simples, sem cobrança, tanto da criança quanto do animal, né? Faz muito É. sentido. A Lu tá falando aqui, nossa, verdade, isso faz muito sentido. E você traz pra gente, assim, semanalmente, muitos casos interessantes e surpreendentes. Para mim, que não sou veterinária, né, fico assim, às vezes chocada, às vezes surpresa, mas é muito legal a gente conseguir perceber essa similaridade e coisas que você vai comprovando no seu dia a dia. Tem uma casuística grande, né, Marcos? Você sabe que hoje, não. Eu atendo pouco no consultório. Acontece que eu aproveito muitos casos. Eu destrincho, eu disseco, eu vou atrás. E aí, cada semana na aula, a Joana sabe disso, eu levo os casos. Porque, para mim, o grande lance do meu curso é esse. O livro você lê, né? Tá tudo certo. O curso teórico você também tem na internet, tá tudo certo. Mas a prática e a vivência do dia a dia e essa experiência você não tem, né? E é isso que eu acho que eu me coloco à disposição do curso e a receita do sucesso, na minha opinião, né? Como a gente fala assim, é colocar, é pele em risco, sabe? É se colocar para viver aquilo, né? É. Seu dia a dia e você viver na sua vida, na sua realidade profissional. Porque acreditar é uma coisa muito de fé, né? Uma coisa muito. Fica muito abstrato. Não é só uma crença, é só uma fé na constelação. É uma Né? comprovação. É uma comprovação, a gente acredita nisso, a gente vive isso, né? E agradecer, a Emília está aqui acompanhando a gente, você indica o livro dela também, ela está aqui. E assim, a gente vivencia a constelação na nossa vida antes de qualquer coisa. Então, assim, não é uma fé cega. É comprovado, a gente viveu isso antes, né? É uma compreensão que a constelação traz, que a gente ainda não encontrou em outro lugar e a gente costuma brincar, né? Brincar não, fala muito sério, que para nós existe um casal antes da constelação e depois da constelação. Porque tudo passa a fazer muito sentido. E aí, para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender um pouco mais isso, para quem não tem esse contato com a constelação, fala pra gente um caso que, de repente, assim, você vê com frequência e por esse olhar sistêmico você identifica algumas situações constantes. Tem algum exemplo? Tem. Para mim, Joana, o mais comum é o casal colocar o animal no lugar do filho. Esse animal, nesse local, ele sente pena do tutor ou da tutora, se coloca maior ou igual na hierarquia, e nessa hora ele faz uma ponte das doenças. É nessa hora que ele traz tudo para ele. Como se fosse de fato um filho
onde eu tenho 50% de tendência a adoecer do meu pai e 50% da minha mãe, o cachorro entra nesse lugar e ele capta tudo. Toda sorte de doenças e transtornos. Isso é o mais comum, Joana. É por isso que eu falo tanto da humanização, né? Que é muito nociva para os animais. Hoje a gente vê muito essa coisa da humanização do animal, né? Os casais estão deixando de ter filhos para criar pets, né? Aí fica o menininho, o cachorrinho da mamãe, papai, aquela coisa. E quando você percebe, ele realmente tomou um lugar de uma criança, né? Toma, eu também não sabia que era assim, mas é. É. Ó, a Lu tá perguntando aqui, né? E quando um bichinho tem, por exemplo, um cisto No mesmo lugar no do mesmo tutor. lugar do tutor? Perguntou e já respondeu, né, Olha, Marcos? pergunta interessante, né, Marcos? Perguntou e já... Olha, tá aí. Bom, isso é o que eu mais atendo. A pessoa dizer assim, olha, eu tenho uma inflamação crônica no ouvido direito e o cachorro tem uma inflamação crônica no ouvido direito, né? Um nódulo mamário, um cisto. Nesse caso da Luciana, significa que o cachorro dela não está no lugar de cachorro. Infelizmente, eu sinto que ela deve ter um amor muito grande nesse animal. Mas tanto ela colocou e tanto o cachorro foi para o lugar errado. Nesse momento, a gente pede para o tutor colocar o cachorro simbolizando um esmalte, um batom, e dois atrás simbolizando o pai e a mãe. Para colocar o animal dentro do sistema dos canídeos, que é o sistema dos cães. Por isso ele pegou um quadro não só similar, mas igual, né, o dela, né? O mesmo cisto do mesmo lado, né? É muita identificação. Se coloca a serviço desse tutor, né? Se coloca. O amor é tão grande, copiar em psicanálise é um conceito de Freud, aliás, identificação em psicanálise é um conceito de Freud de 1921. Copiar é ser como, agir como, né? É. Então, o cachorro age igual ela. É por amor que ele faz isso. É por amor. A Valquíria está aqui falando que ela tinha uma labradora e ela tinha enxaqueca junto com ela. Tá no meu livro. Um caso lindo. Um dia eu cheguei na casa do cliente, o cliente falou assim, Marcos, você que gosta dessas coisas meio esquisitas, senta aqui que eu vou conversar com você. Eu falei, Marcos, toda vez que eu tô com enxaqueca, e eu tenho a cada 7 dias, em média, o cachorro fica triste. Eu tomo uma dipirona, 20 minutos passa a minha dor de cabeça, o cachorro fica alegre. Então. Aí eu falei, mas faz sentido o que você está falando. É Rupert Sheldrake, né, os campos morfogenéticos e tudo mais, né? Então, eu fui vendo isso e não me passou desapercebido. Eu falei, não, eu quero uma explicação para isso. Não é loucura. Não. Tinha uma explicação. Né? Não é. Eu fico imaginando, porque assim, você falar assim, de constelação, para quem não conhece, já é um negócio meio esquisito, né? Uns tempos atrás eu fiquei sabendo por uma amiga que encontrou uma amiga. O Rodolfo e a Joana estão frequentando uma seita. É uma seita. A seita que dói menos, né? Seita. Verdade. Constela cachorro, né? Você imagina. Com o dono. Esse cara é louco, né? Não é muito normal, né? Mas, enfim. Não. Você quer ver eu ficar muito feliz? Eu ganho o dia quando a pessoa fala assim, nossa, você é tão estranho. Você não é normal, né? É a mesma coisa, assim, nossa, você emagreceu, tá bem, tá bonito, né? Porque eu acho que é isso, né? Eu fugi do padrão como vocês. Sim. Né? É por isso que a gente se identifica, né? Porque se vocês fossem completamente normais, não estaria entrevistando um veterinário sistêmico, fazendo curso com veterinários. Então já prova que não é normal. Isso é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Porque isso quebra o paradigma, né? Você quer buscar, você quer saber. E eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu não te falei na aula de ontem, mas eu vou te contar uma coisa. Eu nunca judiei de animal. Mas também nunca me conectei 100%. Nós, né, Emília? Não, eu não era aquela pessoa que passava na rua e falava, tadinho, ele tá abandonado. Eu nem enxergava. Mas nunca maltratei, de verdade. Nunca maltratei nenhum bichinho. E aí agora, tendo as aulas com você, eu me dei conta, de uns tempo pra cá, umas 3 semanas pra cá, que agora eu entendo eles. Eles olham pra mim, eu tô passando na rua, eles estão lá fazendo o xixi deles, eles olham pra mim
E o meu olhar vem assim, eu vejo você. Agora, aí eu falei, gente, como é que eu não lia isso antes? Como é que eu não percebia? E agora eu vou fazer caminhada e eu olho para os bichos e eles me olham. E existe ali aqueles segundinhos de conexão, né? É. Eu falei, gente, dá até vergonha, né, de falar um negócio desse. Mas graças a Deus eu nunca judiei. Mas agora existe uma comunicação. Agora existe um respeito muito maior. Porque antes era ignorância, né? Era algo que eu ignorava. Um olhar, tem um olhar. Tem um Tem um olhar. olhar. É. Tem um É olhar, só um olhar. você dá um lugar, né? Aquele olhar É, tá num lugar, né? Eu é. literalmente vejo você, eu te dou um lugar, né? Sim. Isso, Rodolfo. Exatamente isso. Exatamente isso. Gatinha aqui em casa, sabe? Eu acordo de manhã, normalmente ela tá na porta do quarto. Aí eu saio e ela vem dançando no meio das minhas pernas, e eu tenho que conversar com ela, fazer um carinho, colocar água. E essa é a rotina, tá vendo assim, é quase todo dia a mesma rotina. É a mesma E coisa. ela é tão sem E você se vergonha. comunica com, É. com o bichinho, entendeu? Ela agora É muito mia, louco. pede pra sair. Ela vai até o hall, dá uma Ela volta, gosta de passear no hall, né? levanta na porta, né? A Valquíria tá aqui contando que ela tá estendendo roupa e os papagaios ficam no varal, né? Parece os É, passarinhos porque da você tá Branca de falando, Neve, não é né? só cachorro, né? Só cachorro e gato, não, né, Marco? É. Qualquer animal. Eu falo de cão e gato porque numa cidade como São Paulo é o que prevalece, né? A grande expertise nossa é nessas duas espécies. Mas todos os animais são assim, né? Sim, Sim. sim. Tanto que aquela constelação, fala um pouquinho pra gente, Marcos, que você falou que, não vou me lembrar agora qual a cidade do interior de São Paulo, que era feita com cavalos. Como que isso acontece? Isso. Em Socorro tem uma terapeuta chamada Silvia Rossi que faz isso. E eu frequentei em Curitiba o Paulo Newman, que ele, a pessoa vai, por exemplo, vai a Joana, fala, eu tenho uma questão profissional. E aí ele solta 10, 12 cavalos e vê como cada cavalo interage com você, sendo que cada cavalo representa uma questão. Por exemplo, tem o cavalo da saúde, tem o cavalo do dinheiro, tem o cavalo da família. E aí eu vi, por exemplo, isso eu vi. O cavalo, quando tem uma criança não nascida, ele cai na sua frente. Caramba. Da, da mesma forma que numa constelação presencial a pessoa sente mal e acaba sentando ou deitando, olha, cavalo não cai. Né? Eu sou veterinário de cachorro e gato. Minimamente eu entendo um pouco de cavalo. Não cai, o cavalo cai. É muito impressionante, é muito impressionante. Olha, é uma experiência que todos deveriam ver. Se você vê isso, você passa a ver o animal de uma outra forma. O equino, não sei porquê, tem uma conexão com o campo muito facilitada, né? E aí os terapeutas se aproveitam disso e colocam como um coterapeuta na visão sistêmica, né? A Gláucia está aqui no nosso grupo dizendo que ela trabalha com cavalos. E é tanto, é por isso que tem, né, a como que é? Ecoterapia, né? Isso, exatamente, exatamente. Os animais, eles são coterapeutas incríveis, né? Só o olhar deles libera um grande neurotransmissor chamado ocitocina, que é um fator de proteção das doenças psiquiátricas, por exemplo. Isso é comprovado pela ciência, né? Sim. Sim. Então, a ocitocina é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar, né? Então, quando você faz carinho na tua gata, Rodolfo, você está liberando esse neurotransmissor. É Sim. por isso que quem tem animais tem mais saúde. Olha, a Gláucia está dizendo aqui, ó, Gláucia, me interessa por isso, hein? Trabalho com as constelações. Nós queremos ver isso de Então, perto. Vamos conversar, vamos Gláucia. mexer os pauzinhos aí. Né? Tem que se Legal, juntar. é novidade, né, Marcos? Isso, assim, É. vejo ainda não sei se é um preconceito, mas um olhar ainda de incredulidade em relação às constelações familiares, que não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada de religioso, é estudo, né? Quando você fala do Rupert Sheldrake, que estudou os campos mórficos, é estudo, é ciência. Amei os seus 2 livros, mas o segundo, quando você fala dessa questão dos animais no sistema, é muito fantástico. E você traz aquele resumo das técnicas que vem desde a Gestalt até a gente chegar no que a gente tem hoje. Quer dizer, é uma comprovação do real, do que a gente vê na escola, né? Do que a gente
da ciência, né? Da função da ciência aqui, né, pra gente, né? A Val tá falando aqui que o irmão do Do José técnico Roberto Guimarães, técnico do vôlei, tem um trabalho com cavalos aqui em Barueri, com terapia com terapia de cavalos. Né? Bacana, Val. Eles são importantíssimos para recuperação de traumatizados, né? Crianças com limitações físicas, essas coisas, eles são extremamente importantes, né? Sim, crianças às vezes que têm deficiência na fala, já vi muitos relatos disso. A criança fala com o animal. Ela começa a melhorar quando ela interage com o animal, chamando o animal. Ô Rex, vem cá, tipo isso. A criança já vai se soltando, né? É um poder de cura que a gente desconhece ainda, né? Marcos, cita aí os seus 2 livros. Tem uma companheira sua querendo saber. A Cristiane. Ah, normalmente eles ficam até do lado, mas é cara de um, focinho do outro. O primeiro livro, e Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, segundo livro. Se quiser depois, é só entrar em contato aqui que eu envio pelo correio. Isso aí, entra lá, oficial, Dr. Marcos Fernandes Oficial, no Instagram. Eu recomendo, gente. Já li os 2, já emprestei para minha amiga Val. O segundo ainda está comigo, que eu ainda preciso fazer umas anotações, mas recomendo de verdade. São livros muito didáticos, tanto da Emília, que traz constelação, né, familiar em formas de pergunta e resposta, quanto os seus 2, assim, fantástico. E hoje, a gente tem um universo muito grande, né? Não é só a humanização do animal, mas o carinho, a interação que tem é algo gigantesco. Domingo eu fui andar de bicicleta com o Rodolfo e a pequena, e eu vi eu acho que é um chihuahua, né, o cachorro pequenininho lá, com 4 botinhas cor-de-rosa e uma roupinha cor-de-rosa. Eu falei, ai meu Deus, Lembrei do Marcos. lembrei de você. E aí eu pensei, caramba, se nós humanos não nos sentimos confortáveis com uma botinha no pé, você imagina esse pobrezinho desse cachorro que não pode pisar na terra. Aí eu olhei assim, é lógico que a gente entende, né, que o tutor faz isso também por amor, né? Mas hoje esse mercado está se abrindo até de uma forma humanitária, né? Assim, trazendo essa humanização com maior frequência, né? Sem dúvida, o mercado pet talvez seja o maior inimigo dos animais. Diga-se de passagem. E eu estou falando de um mercado que cresce 12, 13, 14% ao ano. O Brasil é o segundo. Tem um lado bom, mas infelizmente eles se aproveitam da carência humana e fazem uma projeção do animal como filho. E isso é desfavorável para o animal. Paciência, eu advogo em função do animal. Para o tutor é maravilhoso. E não nego isso. Mas eu olho com o olhar para o animal. Né? É desumano fazer o que nós fazemos. Por isso que os nossos consultórios estão lotados de doenças crônicas, câncer, doença autoimune, quadros graves de grande sofrimento. Puxa vida, a gente poderia ajudar mais os animais, né? Sim. E assim, a princípio parece bom para o tutor, né? A princípio. Mas a gente sabe que isso no médio e longo prazo, na verdade, também não é bom, né? Você não deixa o bicho ser bicho, né? Como está dizendo a Val aqui, né? Rodolfo, com certeza, é bom num primeiro momento. Eu costumo dizer que bom mesmo é terapia, né? Bom mesmo é resolver suas questões. Também. Isso é bom. É bom. Agora, você substituir uma carência de um buraco que está em você e introduzir um cachorro, você não está olhando para você. Além de prejudicar o animal a médio prazo, você não está evoluindo, porque cadê tuas questões? Sim. Né? Mas é justamente o que pai e mãe acabam fazendo com o filho, né? Joga muitas expectativas em cima do filho, né? Ah, eu queria ser jogador de futebol, não fui. Meu filho vai ser. Você perguntou se ele quer, né? Aquela coisa. E já que eu não tenho um filho, agora eu vou colocar em cima do bichinho, do meu pet. E assim a gente vai substituindo uma dor pela outra, uma muleta pela outra, né? Eu quero te falar, o caminho as pessoas ficam tanto procurando a felicidade, ela é tão simples que o caminho é para dentro, não é para fora, né? Exatamente. É o nosso trabalho, né? Sim.
Ô Marcos, para quem não sabe, né, você tem um programa na Rádio Vibe Mundial, na quinta-feira, às 6h30 da manhã. Vale a pena acompanhar. Foi aí que eu te conheci. E era muito engraçado. Vou te contar outro segredo, hein? Opa! Eu entrava no carro, aí falava assim, o cachorro, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não tinha cachorro, mudava de rádio. Porque é assim que eu faço. Eu entro, vejo quem é o comunicador da Rádio Mundial, se me apetece ou não. E aí eu mudo e volto lá uns minutinhos depois. E aí, até que um dia, calhou de eu ligar na hora e falei assim, então, o cachorro, o cão, as constelações familiares. Falei, opa, Agora interessou. opa, Interessou. Falando em familiar? constelação, agora interessou. Aí eu pensei, gente, que loucura é essa? Cachorro, constelação familiar. Louco, louco. Não consegui mais tirar você do meu rádio na quinta-feira de manhã, que era justo o horário que eu saía de Pirituba para vir trabalhar, que antes de morar aqui em Barueri eu morava em Pirituba. E aí a gente tinha aquele encontro marcado. E no seu programa você fala com bastante frequência da alimentação dos cães, né? Que é diferente da alimentação dos gatos. Fala aí para o nosso público um pouquinho disso. Isso, a minha tese de mestrado foi alergia alimentar em cães. Eu estudei quase 200 trabalhos científicos e cheguei à conclusão que uma das piores invenções do homem foram as rações comerciais para cães. E percebia que quando eu retirava a ração e dava comida caseira, arroz, frango, legumes, etc., devidamente balanceado, o animal melhorava das suas doenças crônicas, especialmente problemas de pele. Foi aí que eu passei a ser adepto à alimentação natural dos animais. Que hoje, meus clientes não comem ração, os cães. Né? Gato é diferente. Os cães não comem ração e eu recomendo que não comam mesmo, mas que as pessoas procurem um veterinário nutricionista adepto dessa técnica para fazer a transição. Né? Obviamente, não é dar restos de comida, obviamente, né, como nós fazíamos há 40 anos atrás. É fazer uma dieta específica, individualizada para aquele animal. E eu me lembro, a tese foi em 2005, 11 de 11 de 2005. Eu tive colegas veterinários que chegaram para mim e falaram assim, você não vai falar isso lá na frente, né? Eu falei, eu vou falar. Lógico que Eu eu vou vou. falar porque eu estudei e eu vou falar. E falei. E foi um escândalo na época. Hoje, nós temos muitos veterinários adeptos da alimentação natural. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Mas na época foi um escândalo. Olha, aqui nesse grupo, inclusive, viu? A Val tá falando que os animais dela têm intolerância, só comem comida natural, porque tinha sangue nas fezes com ração. Tá vendo uma pessoa inteligente? Como muitas hoje, né? Que não entram nessa mídia maciça, né? E que acaba tendo um só interesse, o capitalismo, né? Há um tempo atrás você falava assim, puta, eu precisava ganhar dinheiro com alguma coisa, não sei o quê. Ah, vai trabalhar com comida. Hoje eu quero você vai trabalhar com comida ou você vai trabalhar com o setor pet, né? Um dos que É verdade. o comércio é muito forte, tem esses pets gigantescos, né? Gigantescos, que vende de tudo que você pode imaginar, para tudo quanto é tipo de pet, né? Então, É verdade. existe essa forçação de barra em cima do tutor, né? É que nem propaganda de brinquedo na televisão, ficar passando o dia inteiro propaganda de brinquedo, agora é com o mercado pet, né? Exatamente, exatamente. E mercado, capitalismo esse que eu sempre olhei com outros olhos, até como homeopata, né? Que sou, os medicamentos alopáticos, não que eu os exclua da minha terapêutica. Muitas vezes um bom antibiótico, nossa, maravilhoso. Você sabe, Um anti-inflamatório, né? Mas a homeopatia, ela é barata, boa, praticamente não tem efeitos colaterais, trata o indivíduo como um todo, e a prova é usar num animal que não tem a crítica e o efeito placebo cai por terra. sim, ele não sabe te dizer, né? Qual terapêutica está sendo utilizada? Né? Não, Pois ele não tem esse discernimento, né? O Marcos, fala um pouquinho pra gente sobre a eutanásia. Nas últimas aulas você tem Você falado um fala pouco muito. disso e até da questão do animal escolher
ou a eutanásia, ou o procedimento, ou a cirurgia, né? Para quem nos ouve e que não está próximo desse conhecimento, deve pensar, imagina, animal não escolhe nada. Mas você tá que escolhe sim, né? Escolhe sim. Ah, Joana e Rodolfo, nas constelações que vocês fazem, vocês sabem muito bem que tudo tem uma alma. Uma empresa tem uma alma, É uma né? alma. Um objeto tem uma alma, né? Se eu for lançar esse copo no mercado, ele tem uma alma. Por que que o animal não teria? Essa é a pergunta que eu faço. Quando eu lancei essa questão de constelação veterinária, alguns consteladores me questionaram, puxa vida, né? Mas como é que é isso? Basta perguntar para o animal. Joana, eu não faço eutanásia, não indico fazer eutanásia e peço para o tutor se despedir do animal ou ir se despedindo na medida que a doença se agrava. E com isso eu consigo um desligamento do animal no corpo físico, juntamente com uma terapia do apego do tutor para com o animal. Então, dia a dia eu trabalho com isso. Eu vejo que os animais, eles não podem ser eutanasiados porque isso traz um dano para o tutor, para o médico veterinário e para o animal. Então, se nós trabalharmos o apego do tutor, porque é o apego do tutor que segura o animal em grande sofrimento. Porque sofrer não é natural. Natural é morrer. Morrer. Morrer eu aceito. Sofrer não. Exatamente. É que nem você fala, morrer é cura. É cura. Morrer é cura. Não é, eu constelei meu animal, ou um parente que estava muito doente e ele morreu. Então, é cura. É a gente que tem uma visão de que morrer é um desastre, né? Para quem está doente, muito doente, a morte é cura. E a gente vê Pode isso. não ser a cura que a gente sonhava, mas o sonho é meu, né? Não é a minha vida. E a gente vê isso nos adultos também, né? Muitas vezes eu preciso ir lá e me despedir daquela pessoa e falar, pode ir que tá tudo bem, que eu cuido do que ficou aqui. Chegou a tua... Vai em paz. E quando tem esse, né, desapego consciente, a pessoa vai para o seu destino, né, Marcos? E o animal... É verdade. É verdade. E a pessoa fica bem. Ela fala assim, doutor, meu cachorro morreu com essa técnica que o senhor usou, mas eu estou bem, eu estou estranhando. Eu falei, mas você tinha que estar sofrendo? Veja como nós emocionalmente somos crianças ainda. Infantil, né? A gente é muito infantil, a gente acha que tem que sofrer, porque falaram pra gente que morte é algo ruim. Quem falou isso? Como ruim? Isso é algo natural, né? E aí, respondendo a tua pergunta, eu peço para os veterinários, colegas meus, e tutores, para que não façam eutanásia, que procurem um terapeuta, né? No caso, por exemplo, a Joana fazendo um curso de constelação familiar, e ainda mais com a formação que ela tem toda a capacitação para tratar, você também, Rodolfo, o tutor, para facilitar esse desenlace, essa passagem, né, do animal para um outro nível de consciência, né? É óbvio, se eu falo isso dentro de uma faculdade, por exemplo, que aqui eu dou aula, vão falar assim, mas ele está aqui para ensinar a gente a curar. Eu digo não. A primeira obrigação do médico é fazer com que você tenha uma morte digna. Cara, essa é a obrigação do médico. Você me lembrou muito a Ana Maria Quintana, do livro dela que fala sobre a morte é um né? dia que precisamos viver. E que ela fala que quando os médicos falavam que ela era nova, recém-formada, e o médico dizia, não tem mais nada a fazer, ela falou assim, como não tem mais nada? Eu não posso curar, mas como não tem mais nada, né? E foi quando ela entrou para os cuidados paliativos, né? E hoje é a especialidade dela, os cuidados uma referência, paliativos, né? Que é realmente dar esse final de vida digno, com o máximo de conforto possível, né? E por ser assim com o ser humano, por que não com o animal também, né? Lógico. Por que a gente vai querer prolongar o sofrimento do animal, né? Veja, se não for apego. Sim. Não tem outro nome para dar para isso, né? A Valquíria, não tem. Entendo, ó, minha labradora morreu enquanto eu me despedia dela.
Agradeci muito por tudo que ela fez por nós. O coração parou de bater na minha mão. Pronto. Né? Cura. Foi, né? Cura. Cura. Uma vez, né, você conversou com uma aluna sua que estava com o cachorro Nossa, bem doente. foi muito E engraçado. nem tinha, Marcos Fernandes nem estava na história ainda, né? Você ainda não estava na minha vida dessa forma. E a aluna, elas estavam todas muito tristes, porque estava se lembrando de uma amiga que sofreu um acidente no ano anterior. E elas falavam quando sentia falta dessa amiga. E aí eu falei, vamos fazer um exercício. E aí todo mundo desceu para o intervalo, fiquei com elas na sala e falei, vejam lá a amiga, falei o nome da amiga, né? E fiz as frases lá de solução, que tinha chegado o momento dela, era o destino delas, e que elas podiam viver em honra a ela. E aí uma das meninas não parava de chorar. Aí eu falei, tá tudo bem? Você ainda tá com saudade da amiga? E ela falou, não, professora, é a minha cachorra. E aí, como eu te disse, eu nunca judiei, mas também não tinha essa sensibilidade. E aí eu falei, então, chegando em casa, pegue a sua cachorra no colo, olhe para ela, no fundo dos olhos e diga para ela que você agradece tudo que vocês viveram. Diga para ela, você sempre será a minha primeira cachorra. Se chegar um outro cachorro, você sempre terá o seu lugar. Eu fico muito feliz por tudo que eu vivi com você. E deixa vir do seu coração todas as lembranças fantásticas aí que vocês viveram. E olhe para ela e diga, mas é muito egoísmo meu deixar você presa aqui comigo. E aí, na aula seguinte, eu falei, foi com você, né? Que eu falei o negocinho da cachorra? Ela falou, foi. Eu falei, e sua cachorra, como tá? Nossa, professora, naquele dia, eu conversei com ela do jeitinho que a senhora falou. E aí eu fui pro meu quarto. E 10 minutos depois, ela tinha partido. Mas eu tô bem. Então, para mim, também foi surpreso, mas foi fantástico. Porque é o que o coração diz, né, Marcos? Não o que a boca diz, né? É a alma, né? É a alma. É a alma. É a alma. A gente precisa crescer, né? E a gente precisa ver o fenômeno morte de uma outra forma, não através da eutanásia para o animal, né? Eu entendo assim, né? Tem me ajudado muito, sabe? Porque eu acho que é um olhar do coração, né? E eu já comentei isso nas nossas aulas. Você não ter um problema mais, por exemplo, igual eu, não tenho mais problema com disciplina de aluno, porque ali tem uma dor, ali tem uma alma, ali tem um ser em evolução. Não tem cabimento falar, ô fulano, abre o livro na página tal. Ô moleque, por que você tá dormindo? Né? E trazer para essa pessoa um acolhimento. Tá tudo bem? Quer ir lavar o rosto? Tá tudo bem aí? Porque às vezes, a maioria das vezes, quando você se aproxima dessa dor, quem é você na fila do pão, né? Então você fala, gente, tô querendo que o cara preste atenção na minha aula com um problema desse tamanho, né? E aí, assim, você leva para qualquer campo da vida. Tô querendo que o cachorro seja meu filho? Me traga um boletim? Fale, boa noite, papai, né? Então, o que eu tô fazendo com o meu mundo? O que eu tô trazendo? Que diferença eu vou fazer? E aí é onde eu percebo que todos nós, cada um no seu quadradinho, temos que nos humanizar. Eu tenho que ser um ser humano melhor. O veterinário ser um ser humano melhor, o professor ser um ser humano melhor. Temos que humanizar relações, né, Marcos? É verdade. E no meu livro eu falo que o homem precisa do animal para se humanizar. Sim, é verdade. É um paradoxo a gente precisar de alguém que a gente que coloca numa evolução tão menor, a gente coloca, né? Para dizer que a gente precisa dele para ser mais humano. Sim. O animal é muito puro, né? Ele não carrega os julgamentos que a gente carrega, né? O apego, essa coisa toda. Então tem uma pureza que nem a pureza da criança, né? Exatamente. É uma pureza que não... E a gente vai crescendo e vai perdendo isso, na verdade, né? Porque a gente nasce puro, nasce limpo, né, cara? É verdade, é verdade. Me lembro uma vez, para um médico do Hospital São Paulo, eu perguntei assim, qual que traz mais resultado para as crianças doentes? O palhaço, o homem travestido de palhaço da alegria, aquela coisa, né? Ou o animal? Ele falou assim, Marcos, o animal. O homem, ainda que travestido de palhaço da alegria, o olhar é de pena de uma criança com câncer. O cachorro, ele não tem esse olhar. Ele briga com uma pessoa que está numa condição terminal, como ele brinca com o teu filho. A mesma coisa.
E esse é o poder da cura do animal. Nós temos julgamentos, nós temos dó, né? O animal não tem isso, né? Você me lembrou, uma vez eu conheci um cara e ele tinha um trabalho, tipo o Palhaço da Alegria mesmo, né? E ele falou assim, chega muita gente lá querendo ser voluntário, né? Com aquela boa vontade, mas antes de tudo a gente faz todo um trabalho, todo um treinamento para essa pessoa, para que ela não chegue no hospital, para aquela criança que está lá doente, sem cabelo, aquela coisa toda, com o olhar de dó, com aquele olhar de pena, né? Porque ela não precisa disso, né? Verdade. Você viu o poder do olhar, né? Ainda que travestidos de palhaço, o nosso olhar é de pena, é de dó. E toda vez que nós olhamos com dó para alguém, você tira a força da pessoa. Exatamente. É verdade. Exatamente. É verdade. Exatamente. E aí você fere as leis. Quais são as leis? Você quer... Nos ajude As leis, as leis são hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. As 3 leis do amor de Bert Hellinger, né? Importantíssimas, né? Não por acaso são leis do amor, né? Porque É muito amor, né? Tem que ter muito amor. amor para você dar isso com equilíbrio, né? E o amor sem ordem é a grande desordem, né? Desordem. De Bert Hellinger. É importante que as pessoas saibam que essas leis vão atuar independente da nossa vontade. Né? E aí, quando você está ali, no seu sistema, e o cão representa aquilo que o sistema está vibrando, as leis estão atuando. Uma pessoa, quando chega no consultório terapêutico, que ela vai fazer o seu processo de desenvolvimento pessoal, na verdade, ela está em busca do seu ponto de equilíbrio, né? Porque existe uma desordem ali, né? Emocional muito. Exatamente. E nós, né, Joana e Rodolfo, desconhecemos uma técnica terapêutica tão eficaz, né? Que está muito alinhado com o 3º milênio. Hoje em dia, nós não temos mais tempo, não é verdade? E digo do tempo para evolução mesmo, né? A gente precisa de coisas pontuais, focadas, né? E as constelações vêm de encontro a isso, né? Eu acho que a gente já perdeu muito tempo, né, Marcos? A gente já perdeu muito tempo. E hoje, é que nem o pessoal reclama tanto que não... Eu falei outro dia, cuidado com o que você pede, que uma hora o universo atende, né? As pessoas, 99% das pessoas reclamavam que não tinham tempo para nada. Minha vida tá uma loucura, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. De repente, de uma hora para outra, vem um negócio que vira o mundo inteiro, aí todo mundo passa a ter tempo. Tem que arrachar esse tempo. E aí, o que você vai fazer com esse tempo? Né? Eu posso passar meu tempo assistindo Netflix, ou eu posso passar meu tempo. Então, já que eu tô com tempo, eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para aquilo que eu queria olhar. Não sei. Tem tanta gente levando coisa boa. A gente fala de notícia ruim, mas tem muita gente levando tanta notícia boa, né? E aí a gente quer ser um portador dessa boa nova que é a constelação. Eu considero uma boa nova, né? A constelação pra gente, na minha vida, é um divisor de águas, e se foi bom para mim, pode ser bom para os outros, ou não. Não sou eu, não cabe julgar. Mas se a gente pode levar essa mensagem, as pessoas têm que começar também a se abrir. Porque elas querem que o mundo mude, mas não querem fazer nada. O mundo tem que mudar, aí eu não mudo, eu não faço nada. O movimento é nosso, né? O Horácio Frazão fala assim, as pessoas querem mudança, mas elas não querem mudar. É lá. Marcos, tem uma pergunta aqui para você. Olha, a Tati está falando assim. Você poderia falar um pouco sobre cães que começam a morder os donos? Eu tenho uma amiga com essa questão. A cadela, já mais velhinha, mordendo o filho dela. Tem agressividade no sistema familiar. Seria interessante ela responder para a gente agora se aconteceu alguma coisa diferente no sistema, especialmente um conflito, uma briga, um transtorno, um desentendimento entre ela e marido, companheiro, etc., bem como dos pais, dele ou dela, né? Isso é interessante porque a gente atende muito quadros de agressividade que os animais não tinham por conta de absorverem, permeáveis que são,
as emoções escondidas do inconsciente humano que não são dados vazão. Ela está dizendo Então, ó, que tem uma agressividade verbal constante na casa. Respondeu, né? perfeito. Respondeu, Respondeu. né? Respondeu. Respondeu. A voz, inclusive hoje, quem faleceu foi o Zé Paulo de Andrade, que é primo da minha mãe, né, no rádio, né, o Zé Paulo de Andrade da Rádio Bandeirantes. E ele dizia que a voz é a impressão da alma. Então, brigar, eu discuti com você, Rodolfo, eu discuti com você, Joana, é tão agressivo ou mais, fere muito mais do que às vezes uma agressão física. Porque é uma agressão Está física. explicado. É verdade. O verbal, eu falo assim, quem fala pode até esquecer do que falou. Mas quem ouviu, Quem ouve não vai esquecer do que ouviu. martela. E o verbal, às vezes, ele é muito mais doído que aquele tapinha que a mãe dava na bunda da gente, né? Porque martelando na cabeça até você morrer, se bobear. Com uma frase mal colocada, você destrói alguém. Sim. Nossa. Né? Então, eu acho que o que está acontecendo no sistema dela é isso. Agora, tem uma cura para o animal? Tem. Essas pessoas têm que se entender. Sim. Né? E parar de usar da língua uma espada. Isso é importante. Olha, a outra pergunta aqui, ó. O mesmo aplicaria a um cachorro não agressivo tentar atacar um outro cachorro na rua durante o passeio? Sim. Inclusive, eu faria a seguinte pergunta para esse tutor: o quanto ela ou ele se dá bem com os membros da mesma espécie ao qual ela convive? Uhum. O cachorro, ele lê o inconsciente e ele é um reflexo do seu tutor ou de alguém da família. Então, quando um cachorro não se dá bem com o outro, eu gostaria de perguntar o quanto ela ou ele se dá bem com seus pares dentro de uma mesma espécie. Espécie, né? Interessante, Marcos. Muito interessante. Muito interessante. Porque gostar do cachorrinho aí é fácil, né? Agora eu sou gente. Exatamente. Tá de gente, né? É verdade. A gente lida bem com o animal porque ele não fala. Se ele falasse, provavelmente ele ia arrumar a mala e ir embora da nossa casa, né? Sim. Porque a gente é muito tóxico para todo mundo, né? Porque a gente não se olha, não se cuida, não se trata. Eu estou dizendo isso no geral, né? Sim. E o animal percebe isso, mas ele não tem outra escolha a não ser ficar do teu lado. Você tirou ele daquele pai e da mãe dele, né? E levou para tua casa. Então agora você tem uma responsabilidade com ele, né? E ele não tem para onde ir. Ele não pode fazer, vou fazer minhas malas e estou indo embora. Não tem como, né? O cachorro pedir divórcio, né? O cachorro não vai pedir divórcio. E agora os caras brigam pelo cachorro, vai no fala isso pra divórcio, gente, cara. Marcos. Nós estamos indo aqui para os minutos finais, por incrível que pareça. Já passou 50 minutos. Mas como que é isso hoje? Você tem acompanhado aí nos casos de separação as pessoas querendo dividir o cachorro? A ponto, eu sou coordenador de um curso, chama Psicoterapia da Família Multiespécie. A primeira aula vai ser de uma advogada criminalista e civilista que vai falar de questões complexas que estão chegando na justiça, como guarda compartilhada e pagamento de pensão para animal. O que é uma realidade. Olha que louco. É insano você pensar no negócio. Tá? Realmente, agora humanizou de vez, né? É isso mesmo. Não, e tá no lugar do filho. Guarda compartilhada tá no lugar do filho. Totalmente no lugar de uma criança, né? Exatamente. Humanizou de vez, né? Agora ficou insano, né, cara? Pessoal, Dos bichinhos. Estamos indo aqui com muito dó no coração para os últimos minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, acompanhe o Dr. Marcos Fernandes nas redes sociais, no programa dele de quinta-feira, às 6h30 da manhã, na Vibe Mundial.
Procure aí no canal do YouTube. Vamos salvar essa live. Vamos salvar a live. Vamos passar para o YouTube, vou passar para o Marcos e a gente vai multiplicar essas informações. Fantástico, Marcos. Para nós é uma honra imensa ter você aqui com a gente. Muito legal mesmo. Né? Falando assim, coisas que surpreendem, né? Não acaba não. Ó, pessoal, não acaba não. Acaba não. Não sou eu, é o Instagram. A gente precisa bater, Marcos, a gente precisa bater uns 20 mil seguidores para ver se o Instagram deixa a gente ficar mais tempo. Ou então vamos lá para o YouTube, né? Porque o YouTube é indeterminado, né? O YouTube dá para ficar. Olha, eu que agradeço. A gente ficaria até amanhã. Muita gratidão. E qualquer coisa eu estou à disposição. Marcos, o Marcos tem o consultório veterinário na Moca, no bairro da Moca, e de psicanálise na saúde. Atualmente, eu estou atendendo basicamente pelo Zoom, né? Pela internet, né? Sim. E constelação também, não só veterinária, mas qualquer tipo de constelação, qualquer tema, pode levar até você, não é? Exatamente. Estou à disposição. Quem quiser, vai ser um prazer atender as pessoas que seguem vocês no canal de vocês. Muita gratidão pelo convite. Dividir essa mensagem aí, para quem tem acompanhado a gente, quem acompanha o Marcos, se você pode fazer uma coisa de bom, leva essa mensagem, leva a ideia, multiplica, né? Isso, essa ideia da constelação. Você não precisa ser um constelador, não é isso, né? Mas a gente está fazer essa informação chegar a mais pessoas, né? Eu e a Joana vou desenvolver um trabalho para levar essa consciência para as pessoas. Elas não têm que ser consteladoras, mas constela a tua própria vida, né? Todo dia vai ter um desafio, todo dia é um dia novo, você vai ter alguma coisa para aprender e a vida vai colocando as coisas na nossa frente para a gente ir derrubando um obstáculo por dia, né? São os nossos desafios, né? Nosso ponto de evolução. Salvando um leão por dia. Exatamente. Salvando um leão por dia, sem matar. Sem matar. Sem matar. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente conclui dizendo, o mal faz muito marketing, a gente deveria fazer mais marketing das coisas boas. Então, propagando esse vídeo vai ajudar muita gente. Com certeza. E ajuda o nosso trabalho também, né? Para que o nosso trabalho também a outras pessoas. A gente, sei lá, eu sinto, por exemplo, a gente que vem da constelação familiar, da terapia, a gente não tem concorrente, né? A gente tem parceiro, a gente tem amigo, exatamente. Né? Não tem essa de, vou falar do Marcos, porque o Marcos, eu não vou falar do Rodolfo, da Joana, porque o Rodolfo... Não tem essa. A gente é outra vibe, é outra pegada. A gente quer levar essa ideia para todo mundo, né? Eu acho que essa é a luz do momento, né? Nós estamos passando aí por um Covid, né? Por uma situação limitante, para a gente entender que a gente pode somar, né? Então, exatamente. O que eu sei pode te ajudar, o que você sabe pode me ajudar. E a gente fazendo essa grande teia, quantas coisas nós estamos aprendendo nesse momento, não é? Nós estamos indo ao supermercado de forma diferente, vivendo de forma diferente, trabalhando em casa, valorizando o simples. Essa é a vida, né? Então, nos colocar também para aprender e que não aprenderíamos tão rápido se não fosse desse jeito, né? Eu acho que sim. Eu acho que não aprenderíamos mesmo. Se tem uma coisa boa que aconteceu no planeta, foi o Covid. Também tem o seu lado positivo, né? Tem muito mais lado positivo, mas é uma questão de olhar. É até chocante falar e ouvir isso, né? Quantas pessoas perderam a vida. No entanto, o aprendizado que isso trouxe, olha, em 4 meses, hoje faz 100 dias, né? Saímos do pré-primário para ser pós-doutorandos em vida. É verdade. Não seria? Rapidinho. Bom, aproveitando, gratidão, o Marcos sempre no final da aula ele pede para todo mundo deixar uma palavra, né? Eu, parafraseando o grande advogado Mahatma Gandhi, ele dizia que comece por você a mudança que você quer no mundo. Eu acho que é esse. Eu acho que essa é a grande mensagem. É começar pela gente. Exatamente. Sensacional. Gratidão, pessoal, gente, que nos acompanha. Nosso tempo tá caindo. Faltam 30 segundos. Vai nos derrubar. Marcos, foi um prazer. Um beijão para vocês. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Joana. Beijo no coração, um beijo para todo mundo. Agradecer a todo mundo que passou por aqui, que esteve com a gente.
Quem gostou, curte, compartilha, entra no canal do Marcos, no nosso, e vamos que vamos. Pede seu livro, hein, galera? São 2 livros que valem muito a pena. Beijão. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Valeu. Abraço. Será que, né?